eu sou Giovana Papadopoulos, estudante de Medicina do primeiro semestre na Faculdade de CESP, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é semiologia clínica e suas ferramentas principais. A semiologia é o estudo que nós utilizamos para diagnóstico dos sinais e sintomas, sendo possível o médico identificar, descrever e interpretar o que está acontecendo com o paciente via os sinais e sintomas patológicos, podendo ser complementar e clínico. O complementar são os exames feitos para confirmar a hipótese do diagnóstico. Vamos falar um pouquinho sobre a ectoscopia. A ectoscopia é o exame inicial baseado na inspeção total do paciente, sendo observados sinais visíveis antes de envolver o exame físico. Primeiramente, na avaliação da ectoscopia, nós temos a avaliação do paciente em geral, ou seja, o desconforto que ele está sentindo, se ele é um paciente que está sentindo muita dor, se ele tem alguma queixa, Primeiramente, o paciente BEG. O paciente BEG é o paciente que ele está em bom estado geral, então ele não tem nenhuma queixa. Normalmente é aquele paciente que ele vai só para renovar uma receita, então ele não tem sinais de sofrimento, de queixa, nem de dor. O paciente REG é o paciente em regular estado geral. É aquele paciente que nos procura com algumas queixas ou desconforto, sejam elas leves. O paciente MEG é um mau estado geral, com desconfortos graves e que precisam de atendimento com certa urgência. Então é um paciente para a gente ficar mais em alerta. Já o último estado geral do paciente seria o paciente PEG, que é o péssimo estado geral. É aquele paciente que está com risco eminente de morte. Muitos casos são aqueles pacientes que estão internados na UTI, então são pacientes realmente muito graves. Essa avaliação do desconforto do paciente, ela é muito importante, pois vai ajudar nós a fazer a avaliação clínica do nosso paciente. Temos que analisar principalmente se o paciente se insere na escala que chamamos de LOT, que é o L se refere a lúcido, o O orientado, TE em tempo e espaço. Então, essa análise a gente faz conversando com o paciente, perguntando os dados do passado, trazendo histórias. Então, a gente consegue perceber se ele está orientado ou desorientado, se ele está com problema de concentração, alguma coisa do tipo. Logo após essa avaliação, vamos dar início à nossa ectoscopia. Sempre devemos analisar o paciente em forma ortostático, que seria em pé, decúbito dorsal ou sentado, sempre em céfalo caudal, da cabeça até as extremidades do pé. A nossa ectoscopia ela vai por partes. No começo, nós começamos pela pele e flanelos. Na pele, nós devemos analisar se ela está corada, acianótica, o nível de hidratação, que é possível verificar olhando na ectoscopia, descamação, alopécias, equimose, cicatrizes, endemas, nódulos, queimaduras com bolha, amidalite, várias coisas nós podemos identificar somente olhando para os nossos pacientes. Já nos flanelos, nós podemos observar a higiene, se temos perda de cabelo, que é conhecida como alopécia, caspas, falta de unhas, baqueteamento ou deformidades. Após a ectoscopia geral de pele e flanelos, a gente parte para os nossos olhos. No olho, a gente deve sempre analisar a coloração, as pupilas, elas são isocóricas, que são do mesmo tamanho e reagem normalmente à luz, anisocóricas, que são de tamanhos diferentes das pupilas, midríase, que são as pupilas dilatadas, e miose, que são as menores. As simetrias dos olhos, se estão implantadas de formas corretas, porque nós podemos ter uma diferença, síndrome de Romana, sinal de Guaxinim, coloração da esclera e se ela está com aquela coloração amarelada que indica uma icterícia, edema na pálpebra, nistagmo também e hipertiroidismo. Após os olhos, nós partimos para as orelhas. As orelhas nós podemos analisar implantações, sinal de Franklin, que é um edema aqui na parte do lóbulo da orelha, sinal de Baker, otorragia, que seria sangue, simetria, otorreia, que é secreção, e formação do pavilhão auditivo interno. Logo em seguida, nós vamos para a parte da boca, a parte bucal, que nós podemos observar frênum presente, dentição, o grau de hidratação também é possível verificar na boca, cianose, que é a coloração azulada da língua, candidíase oral, úlceras, higiene e se ela pode conter a fenda palatina, que ela pode ser de várias formas, pegando daqui sendo incompleta e vindo até aqui atrás da parte parental da cabeça. Também podemos observar a cavidade oral, pois interfere na função como fala, alimentação, respiração e também pode ser associada a síndrome congênitas e mucosa oral. Dessa forma, nós finalizamos a ectoscopia da face em pontos. Agora vamos analisar a face
por um todo. O principal exame da ectoscopia feito na fase completa são os tipos de face e se o paciente apresenta alguma delas, que são específicas de expressão facial por doença, sendo possível ser a face acromegálica, que é o crescimento exagerado da mandíbula, testa e nariz. Também podemos encontrar a cuxigoide, que é arredondada com a bochecha mais cheia e rubor facial. A face michedematosa, que está associada ao hipotireoidismo grave. A face renal, que é o edema periorbital. A face também parkinsoniana, que é pouca expressão facial, olhar fixo, piscar mais reduzido. E hipocrática, que é os olhos encurvados, pele fria e suada. Indica o estado terminal, para aqueles pacientes que já estão terminal. A face leonina, especialmente da pele com sulcos profundos, lembrando como um leão, comum na anceniase avançada. Temos também a face adenoidiana, que é a boca constantemente aberta, respiração bucal, ou seja, respiração pela boca, expressão sonolenta, está associada à hipertrofia da amígdalas. E por último, nós temos as faces miastênicas, que indica queda de pálpebra e fadiga facial progressiva. Está associada à miastenia graves. Ainda na ectoscopia da face, podemos aplicar a escala de Womp-Baker e de EVA, que são ferramentas utilizadas para identificar o nível de dor do paciente, normalmente utilizadas em pacientes com dificuldades de comunicação verbal, idosos, crianças. Ela é um dos pontos mais essenciais da ectoscopia, pois ela ajuda justamente a nós identificar o nível de dor do nosso paciente, o nível de queixa, o desconforto dele, sem precisar de comunicação verbal. Então, nós analisamos pela expressão facial do paciente. Logo após, nós partimos ao pescoço, que podem ser analisadas a simetria, presença de bócio tiroidiano, nódulos, fúrculas, engurgitamento de jugular e tumores. No tórax, nós podemos analisar a simetria, politeria, que seria mamilos adicionais, dificuldades da respiração, uso das musculaturas acessórias, que são as tiragens intercostais, se tem alguma fratura, tipo de tórax, que podem ser barril, escavado, Podemos identificar a simetria, se ele é globoso, escavado, se possui ascite, sinal da cabeça de medusa, obesidade em massa, tumor, cisto, se possui alguma cirurgia passada, hérnias visíveis, equimose e também alteração do sistema respiratório. Que o sistema respiratório ele pode ser de três formas: somente torácica, somente abdominal ou mista, torácica e abdominal juntas. Na ectoscopia da genitália feminina, nós avaliamos a simetria e tamanho dos lábios, coloração e presença de secreção, lesão, malformação, tamanho do clitóris e também alterações hormonais visíveis. Já na ectoscopia genitália masculina, nós observamos se há lesão do pênis, a secreção, a simetria dos testículos, a presença dos testículos, atrofia e também observamos se possui epispárdia. Chegamos à fase final da nossa ectoscopia e a final ela finaliza nas extremidades, que devem observar simetria, cor, a presença de edemas, deformidades, alteração nas unhas, lesões e anormalidades. Nós temos algumas manchas que podem indicar comprometimento neurológico. A observação da mancha auxilia na identificação precoce de doenças ou na condução clínica que será adequada. A primeira mancha é a mancha ceifante. Ela é causada por um AVC. Logo em seguida, temos a mancha ceifante bilateral, que ela é causada por paralisia cerebral. Mancha parkinsoniana, causada por lesões cerebrais, como AVC ou alcoolismo. Mancha correica, doença de Huntington, correia de Sydenham. Mancha escavante, lesão do nervo fibular, pé caído. Mancha miopática ou anserina, causada por fraqueza muscular pélvica, miopatias ou distrofia. Mancha hemiplégica, causada por sequelas do AVC. A frequência cardíaca ela deve ser de 60 a 100 para ser considerada normal. A pressão arterial deve ser de 12 por 8 para ser considerada normal. E a temperatura normal do corpo deve ser de 36 a 37,2 para ser considerada normal.
O primeiro passo da propedêutica seria a anamnese, que seria trazer à memória do paciente que traz sobre a doença atual ou passado os antecedentes patológicos e familiares, e fazer uma conversa com o paciente. Logo após, vamos às ferramentas da propedêutica, que se inicia em inspeção, que é observar o paciente de forma geral, palpação, que seria o toque, a palpação ela pode ser superficial ou profunda, percussão, que seria essa batida que nós fazemos para identificar sons ao normal ou normais, e ao escuta, que nós pegamos o esteto e colocamos no coração, abdômen, pulmão, para observar se está tudo correto com o funcionamento do organismo do paciente. A forma de examinar o paciente deve ser sistemática, respeitosa, considerando o conforto e a privacidade de cada paciente. A abordagem deve ser acolhedora e de forma ética. Você está cuidando de uma vida, de uma pessoa, do amor de alguém. Então isso deve ser feito com muito carinho e preocupação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. A ectoscopia ela é muito importante em todos os aspectos e os sinais são muito minuciosos para serem estudados de forma perfeita para a gente ter um comprometimento com a prática médica e a humanização.